Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da lição da revista da Escola Bíblica Dominical, 1 Coríntios. Faça tudo com amor, com ordem e decência. Já estamos na nossa quinta lição e o tema da lição é casado ou solteiro, eis a questão. E o texto áureo: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17. E a verdade a ser praticada diz: assim como apoiamos e promovemos o casamento, devemos apoiar a condição de solteiro como honrada e produtiva para Deus. A nossa lição está distribuída, dividida em 3 unidades, onde a primeira unidade vamos falar a respeito casar ou viver solteiro. O apóstolo Paulo agora vai orientar a igreja de Corinto quanto a esse dilema. Segunda unidade vai tratar a respeito dos solteiros. Paulo vai orientar quanto à vida de solteiro, como deve se comportar, o que deve e o que não deve fazer. E a terceira unidade vai falar a respeito dos casados. Paulo também vai orientar aqueles que são casados, têm que honrar, ser fiel a esse matrimônio. A nossa lição ela tem 3 objetivos. E o primeiro objetivo diz que devemos compreender o ensino bíblico sobre o casamento. Segundo objetivo, glorificar a Deus, independente do estado civil. Temos que glorificar o Senhor, independente do nosso estado civil. Terceiro objetivo, valorizar a comunhão e o serviço cristão. Temos que valorizar o serviço cristão e essa comunhão, independente do estado civil que nos encontramos. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e gostaria já de te agradecer, meu irmão, agradecer minha irmã que está cooperando, se inscreveu no canal. Já estamos aí caminhando para atingir a marca de 500 inscritos no nosso canal. E você, meu irmão, minha irmã, que ainda não se inscreveu, Deus abençoe. Inscreva-se, aperte esse botão aí, inscrever-se. Não vai sobrecarregar o teu aparelho, não vai te dar trabalho nenhum, mas vai estar nos abençoando. Vamos atingir aí a marca dos 500 inscritos e isso vai ser um motivo, aí, uma motivação a mais para que possamos estar entregando esse conteúdo semanalmente para cada um dos irmãos. A lição de hoje está baseada no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Então já oriento que os irmãos façam a leitura desse capítulo para ter um melhor aproveitamento da lição que vamos ministrar. A introdução da revista ela vai falar a respeito de que Paulo ele muda agora a sua forma de tratar, a sua forma de agir, porque Paulo ele estava exortando a igreja de Corinto quanto ao comportamento deles com relação à imoralidade. Então Paulo estava sendo duro, Paulo estava tratando de forma direta e objetiva. Mas agora ele vai começar a responder algumas perguntas que chegaram até ele a respeito de uma carta, através de uma carta. E essas perguntas nós não sabemos quais são elas, mas de acordo com as respostas que Paulo vai agora dar, nós deduzimos que perguntas foram estas. Então Paulo ele muda o teor, a forma de tratar, ele passa desse comportamento, dessa forma mais coercitiva, dessa forma mais exortativa, e passa agora de uma forma mais pastoral, de aconselhamento, mais amena, né? E a revista vai dizer assim: ele passa de um tom de repreensão, um tanto severo e corretivo, para um tom pastoral informativo.
tratando de questões que requerem discernimento espiritual mais profundo e orientação pastoral. Então, não são coisas que o apóstolo Paulo vai decidir por ele, não vai dizer, olha, tem que ser dessa forma ou tem que ser desse jeito. Não, ele vai orientar, vai colocar as condições. Se vocês escolherem dessa forma, vocês vão ter que se comportar. Se vocês escolherem essa outra maneira, vocês vão ter que se comportar dessa outra maneira. Então, Paulo ele não tem como decidir por eles, mas ele vai estar orientando, mostrando o caminho que deve ser seguido. E a gente vai trabalhar a respeito da primeira unidade. A primeira unidade vai falar sobre casar ou viver solteiro. E o número 1 da primeira unidade vai dizer assim, a decisão a ser tomada. E para que a gente possa melhor compreender, vamos fazer a leitura dos primeiros 5 versículos do capítulo 7. Versículo 1 diz assim: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por motivo de aconselhamento, ou melhor, de consentimento, por algum tempo, para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, o número 1 da primeira unidade vai falar a respeito da decisão a ser tomada. Viver casado, casar-se ou viver solteiro. Então, Paulo ele vai falar aqui na primeira unidade a questão do celibato e vai fazer um contraste com a vida de casado, que diz assim: a propensão mais comum do ser humano é o casamento. Então, o ser humano ele é mais propenso a casar-se, né? Neste versículo, Paulo trata da questão do celibato, em contraste com o casamento. A condição de solteiro, sinônimo de celibato, não é para todos, tampouco deve ser buscada a fim de obter benefícios espirituais, né? Então, o celibato, a vida de solteiro, há quem diga, eles achavam lá em Corinto, que quem não exerce ou não tem uma vida sexual, uma vida sexual, ou seja, opta pelo celibato, tem um patamar ou vive num patamar acima espiritualmente. Isso Paulo não concorda. E a revista continua dizendo assim: a condição de solteiro, sinônimo de celibato, não é para todos, tampouco deve ser buscada a fim de obter benefícios espirituais, mas algo a ser valorizado como dom espiritual. Cada um deve fazer sua decisão conforme o dom que recebeu. Alguns recebem o dom de celibato, de ser solteiro, outros recebem o dom de casamento. Então, Paulo vai dizer que a vida que se tem de casado ou a vida de solteiro é um dom dado por Deus. E aí cada um vive de acordo com o dom que recebeu do Senhor. Então aquele que é solteiro, muitas das vezes nós, a igreja, os amigos, os familiares, acabam fazendo pressão para que essa pessoa venha se decidir e venha constituir família e venha agora casar-se. Mas a vida de solteiro é um dom, a vida de casado é um dom. Então nem todos estão preparados ou têm o dom para ser casado, viver uma vida de casado. Aquele que tem um dom para viver uma vida de solteiro vai viver e viver tranquilamente, vai viver feliz, vai viver de uma forma muito melhor do que se arriscar a viver uma vida de casado, visto que não tem esse dom para tal. E o número 2 vai falar a respeito da fidelidade conjugal. Paulo vai tratar dessa fidelidade entre os cônjuges. E fala assim a revista:
A situação da Coríntio romana não era drasticamente distinta da sociedade atual, ou seja, aquilo que a realidade de Coríntios, que era uma cidade encharcada na imoralidade, onde viviam da prostituição, vivia-se da imoralidade, vivia-se da promiscuidade, vivia-se de atos libidinosos, né? A revista comenta dizendo que não é diferente da nossa realidade atual. E continua: diante dessa realidade, Paulo lembra aos coríntios a importância da intimidade conjugal, uma vez que a intimidade sexual cria entre os cônjuges uma união que vai além do mero prazer físico. Então essa intimidade sexual, que é destinada só para quem é casado, para quem tem uma vida de casado, ela não é simplesmente um mero prazer, ele vai muito além. Isso gera uma intimidade, isso gera entre o casal uma aproximação, isso gera entre o casal uma união. E isso faz com que essa união, esse matrimônio se fortaleça. As tentações, as investidas do inimigo, elas não vão atingir esse matrimônio com facilidade. E a revista continua dizendo assim: a intimidade e a relação sexual pertence exclusivamente ao âmbito do casamento entre marido e esposa. Essa prática que é realizada fora do âmbito do casamento, fora do âmbito da relação marido e mulher, ela é prostituição, ela é promiscuidade, ela é fornicação, né? Ela não é destinada ao âmbito fora do casamento. E assim diz, o uso enfático pelo apóstolo da expressão seu próprio é relevante. Cada homem ou mulher deve ter relação sexual com seu próprio cônjuge. Então Paulo está dando ênfase ao seu próprio, e isso daí vai promover a fidelidade conjugal que Paulo está tratando. E o número 3 da primeira unidade vai falar a respeito da abstinência no casamento. E a revista ela fala assim: em vez de considerar a intimidade sexual pecaminosa ou vê-la como obstáculo para a verdadeira espiritualidade, Paulo a enxerga como um fator de comunhão entre os cônjuges e de proteção contra o pecado. Então, Paulo, ele vê a questão da relação sexual muito mais que um mero prazer físico. Ele vai na questão da intimidade, da união desse casal. E isso promove uma proteção nessa relação, proteção contra as tentações externas. Tá? E aí ele diz assim também ele diz que a intimidade sexual ela não é pecaminosa e nem um obstáculo realmente para se ter uma vida espiritual. E o comentarista da revista termina o número 3 da primeira unidade dizendo que o distanciamento sexual ou desinteresse de uma das partes abre a porta para a tentação e dá a Satanás oportunidade para romper a união entre os cônjuges. Então essa abstinência de uma das partes ou das duas partes acaba dando a Satanás uma prerrogativa, uma brecha para que ele venha agir, para que ele venha promover a tentação. E agora, em função dessa abstinência, esse relacionamento ele fica fragilizado. As investidas externas, elas podem surtir mais efeito. E a palavra ela vai dizer lá no versículo 5, diz assim, olha, não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento. Então, o casal não deve se privar dessa relação, dessa intimidade, salvo por mútuo consentimento, salvo se os dois concordarem, para que venha fazer uma intensificação na oração, para que venha fazer uma intensificação na obra. Aí eles mutualmente eles aderem aí a essa abstinência. E a palavra diz assim, continua dizendo assim, e por um pouco espaço de tempo, para que Satanás não tente por causa da incontinência. Então aí
para fazer a obra, para poder orar. Há um consentimento mútuo entre eles. Eles fazem aí uma abstinência por pouco tempo e depois voltam novamente para que não dê brecha ao inimigo agir ali no seio dessa relação. E a segunda unidade da revista vai falar sobre os solteiros. E o número 1 diz, simplesmente solteiros. Então Paulo vai falar agora a respeito daqueles que optam pelo celibato, optam a viver uma vida de solteiro, né? E para que possamos entender, vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 7, que diz assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela viesse separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então a revista ela vai comentar aqui, vamos fazer a leitura, a respeito dos solteiros. Diz assim, a forte ênfase sobre o casamento na maioria das igrejas evangélicas dá a impressão de que a condição de solteiro é indesejável. Então, na maioria das igrejas evangélicas, na qual circulamos e vivemos, né, fazemos de certa forma uma pressão. Aqueles jovens que já não são tão jovens e aqui ainda permanecem solteiros, de certa forma fazendo uma pressão para que venham a casar-se, né? De uma forma que, como se a vida de solteiro fosse algo, né, desprezível, indesejável, né? Ou algo assim que tivesse um patamar a menos da felicidade. Mas não é bem assim. O apóstolo Paulo vai dizer que isso é um dom, né? Aquele que vive como solteiro, que tem esse dom, ele vai viver como solteiro e vai ser feliz como solteiro. Assim também aquele que vive como casado e tem o dom de viver casado, ele vai ser feliz também. Agora, quando se tenta viver uma vida diferente do dom que recebeu, aí geralmente vai se ter problema, não vai se encontrar, não vai encaixar, não vai realmente ter a felicidade vivendo uma vida fora do dom que recebeu. E o número 2 da segunda unidade vai falar a respeito dos solteiros novamente, vai tratar do assunto daquelas pessoas que já foram casadas e de alguma forma se separaram, ou que já foram casadas e se tornaram viúvas, e agora tem que voltar e se adaptar a uma vida de solteiro, né? E a revista ela faz o seguinte comentário, ela diz assim, solteiro novamente é a pessoa que pelo divórcio ou viuvez voltou à condição de solteiro. Ministérios para aqueles que já foram casados se concentram com frequência em ajudar as pessoas a lidar com a dor do divórcio ou da viuvez, visando prepará-las para uma vida a sós ou para uma vida onde vai encontrar um novo relacionamento agora, mas dessa forma também bem sucedida, né? E a revista ela continua dizendo assim, que há igrejas com um ministério cristão voltados para os solteiros, que tem como objetivo ajudá-los a viver bem nessa condição, né? Então, existem algumas igrejas que têm até ministérios voltados para aquelas pessoas que são solteiras. Pessoas que nunca casaram e são solteiras, ou pessoas que já passaram pelo casamento, de alguma forma se separaram e voltaram à vida de solteiro, ou passaram a ser viúva e voltar à vida de solteiro. Então, existe ministério exclusivo para essas pessoas, para essa área, para que possa ajudá-los, né, a tratá-lo, porque muitas das vezes a pessoa
sai de um relacionamento de separação e volta com amargura, volta com trauma, ou alguém que perdeu um ente querido ali, o seu cônjuge, depois de anos, né? E para passar a viver uma vida agora como solteiro, então precisa de um apoio, precisa de alguém que possa ajudá-los, né? A viver uma vida agora voltada para Cristo no celibato, com uma vida de solteiro, ou poder encontrar um outro relacionamento agora, mas só que agora de forma bem sucedida, né? Um relacionamento bem sucedido. E o número 3 da segunda unidade vai falar que não se casem, né? Ele vai fazer uma ênfase que ele exorta aqui aqueles que se tornaram solteiros para que não venham a se casar, né? Não se casem, mas é uma forma de exortar para que eles passem agora a buscar reconciliação. E a revista ela fala assim: permanecer solteiro deve ser entendido como uma exortação para os que os cônjuges, uma vez separados, se reconciliem. Esse relacionamento, esse matrimônio, ele precisa também desse ensinamento, esse ensinamento de perdão, esse ensinamento de reconciliação. Uma vez que o perdão e a reconciliação mesmo de fato ocorra, uma prova de que Cristo está ali operando, está agindo, né? E a revista ela fala assim, nada a quem disso evidenciará o poder e presença de Cristo. Esse é o princípio entre os cristãos, conforme ensinado por Cristo. Então, a evidência do poder de Cristo nesse matrimônio é justamente quando se supera um grande problema, é justamente quando se supera um motivo de uma separação. E aí agora um dos cônjuges ou os dois cônjuges chegam e promovem ali a reconciliação, o perdão, que é algo ali que está enraizado no ensinamento cristão, o perdão, né? A reconciliação. Mas a revista ela vai colocar aqui que também precisamos ter, é preciso levar em consideração as circunstâncias especiais, tratando os casos com muito cuidado e graça. Então cada caso ele deve ser tratado com muito cuidado e graça. E a revista ela faz uma referência dizendo assim que é por isso que Paulo ele muda o teor da sua fala. É por isso que Paulo ele muda agora a forma que ele atua, né? Ele estava exortando, ele estava sendo incisivo, ele estava sendo direto, e agora ele é brando. Vai agora com muita cautela, com muita graça, com muito cuidado, porque a decisão ela tem que ser tomada pelo cônjuge. A decisão ela tem que ser tomada em comum acordo. Paulo ele não pode exortar, ele bota o pé no freio, ele sai de uma posição de exortação e ele passa para uma posição de aconselhamento. E a terceira unidade vai tratar a respeito dos casados. E o número 1 dessa terceira unidade fala a respeito do julgo desigual. Para que possamos ter um melhor entendimento, vamos ler a partir do versículo 12 do capítulo 7, que diz assim: aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então o apóstolo Paulo vai tratar a respeito agora desse relacionamento matrimonial com o julgo desigual. É aquela pessoa que aceitou a Cristo como Salvador, um dos cônjuges, e o outro cônjuge ainda não aceitou. Então Paulo ele vai orientar a respeito desse estado. E a revista ela faz o seguinte comentário: a presença de Cristo por meio do cristão
deve gerar paz e não discórdia no casamento e no lar, pois o cristão ele é ajudado pelo Espírito de Cristo. Então, o cristão ele é ajudado pelo Espírito de Cristo, né? Por mais que apenas um dos cônjuges recebeu Jesus como seu Salvador, agora esse cristão ele vai ter a morada do Espírito dentro dele, e à medida que ele adentrar na sua casa, ele vai estar ali também fazendo parte daquele ambiente, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito ele não promove discórdia, ele não promove separação, muito pelo contrário, ele promove a paz, ele promove a união. E a revista continua comentando o seguinte, diz assim: a bênção e a proteção espiritual que o cristão traz para o lar, em que o outro cônjuge não tem a mesma fé, no entanto, não tem o propósito de incentivar o casamento misto ou o julgo desigual, mas oferecer uma palavra de encorajamento e confiança para o cônjuge cristão que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, já dentro desse relacionamento. Então a situação é que houve, né, durante o relacionamento, durante esse casamento, um dos membros se converteu a Cristo. E agora, porque ele se converteu a Cristo, ele tem que se separar desse cônjuge que não recebeu o Senhor como Salvador? Não. Paulo está orientando agora que o Espírito Santo vai ajudar, o Espírito Santo agora ele vai santificar a sua casa, vai santificar esse lar, vai santificar até o cônjuge que não professa da mesma fé. E a revista continua comentando o seguinte, diz assim: geralmente a desigualdade entre um e o outro é comparada a um objeto denominado jugo. Eu vou colocar foto aqui de um jugo para que os irmãos que não tenham conhecimento saibam do que a revista está tratando. E diz assim: o jugo era uma peça de madeira, essa peça de madeira aqui, que está aqui, e servia para alinhar os dois animais, né? Como também tem a foto aqui já de dois animais alinhados por essa peça de madeira, pelo jugo, para fim de trabalho no campo. O objetivo é que o trabalho seja dividido em dois, coordenadamente, para que não seja dificultada a ação por uma só pessoa. Então, Paulo ele faz justamente essa comparação do jugo, essa peça de madeira que prende os dois animais, e esses dois animais agora do campo vai fazer um trabalho. E esse trabalho, que é um trabalho que tem que ser coordenado em conjunto, ele pode ser um trabalho mais pesado para aquele na qual esse jugo está desigual, ou seja, para que o peso, o trabalho ele fique coordenado, ele fique bem alinhado, os dois animais eles precisam ter o mesmo porte, ele precisa ter a mesma estatura, precisa ter a mesma força, a mesma tração, para que não fique desigual. Senão, e esses animais eles têm que ter a mesma resistência, porque senão um vai sofrer mais que o outro. Então Paulo ele faz essa comparação na vida agora de um relacionamento conjugal, porque esse relacionamento conjugal é um trabalhar constante. Esse relacionamento conjugal é uma vida de atividade constante. Então, se ficar pesado só para um, esse um vai carregar um fardo muito grande, vai ficar esse jugo desigual, vai fazer com que um carregue esse fardo, fique mais pesado, fique mais doloroso para esse que está carregando esse peso maior, né? Então, é essa comparação que o apóstolo Paulo faz, né, com a questão ali das coisas, das questões do campo, que ali eles entendiam de forma com mais facilidade. E a revista ela termina o número 1 da terceira unidade, ainda comentando a respeito dessa medida, né? Ele fala assim: à medida que o cristão permanecer fiel em sua adoração e devoção a Cristo, o poder de Deus operará por meio do cristão para trazer as bênçãos da presença divina no seu lar.
né? Então esse cristão agora permanecendo fiel, adorando, buscando ao Senhor, o Senhor vai operar, o Senhor vai abençoar, as bênçãos do Senhor vai alcançar agora esse lar. O versículo 14 da palavra de Deus é que está dizendo, né, que o cônjuge incrédulo vai ser santificado e assim também como os filhos serão santificados. Ou seja, a bênção do Senhor vai passar agora a alcançar toda a família. O número 2 da terceira unidade vai falar a respeito do divórcio. E ele usa o versículo 27 do capítulo 15, que diz assim: Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. E a revista ela comenta da seguinte forma: o objetivo de Paulo não é criar uma nova lei cristã. Então Paulo ele não está criando uma lei cristã para cada caso. A revista continua dizendo: adequada a todas as situações inimagináveis, né? Mas fornecer orientação teológica e pastoral acerca de como os cristãos podem e precisam permanecer voltado para a imitação de Cristo. Então os cristãos, eles devem permanecer voltados para o ensino de Cristo, permanecer voltados para se tornarem o mais próximo possível de Cristo, a imagem e semelhança de Cristo, em seus comportamentos, em suas atitudes. Paulo tem a convicção de que a presença de Cristo se torna evidente por meio da reconciliação e da sujeição mútua, né? Então, se houver reconciliação, se houver essa sujeição, né, dos cônjuges com relação ali, né, esse comportamento, essas atitudes, essa situação, e houver essa reconciliação, Paulo não tem dúvida de que Cristo está operando, Cristo está agindo, né, que é o operar de Cristo ali. Ele vai continuar aqui, olha. Segundo Jesus, a permissão de divórcio era uma exceção dada por Moisés por causa da dureza do coração do ser humano, né, que está lá em Mateus capítulo 7, no Mateus capítulo 19, versículo 7 e versículo 8. Então, quando Jesus está tratando, né, os fariseus, ele chega lá e pergunta a respeito por que se pode repudiar, né, segundo a lei de Moisés, como é que se pode repudiar sua esposa. Moisés orientou ali aquele povo a repudiar a esposa, isso porque era em função da dureza do coração do homem, porque se não fosse com relação a essa dureza do coração do homem, não haveria a necessidade desse divórcio. Se o homem não tivesse esse coração endurecido, esse coração de pedra, ele seria inclinado a reconciliar-se, ele seria inclinado a perdoar, ele seria inclinado agora a passar por cima desses problemas. E o número 3 da terceira unidade vai falar a respeito do novo casamento, né? E ele faz referência aqui ao versículo 39 do capítulo 7, que diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então Paulo ele vai tratar a respeito agora de um novo casamento, né? Existe essa possibilidade do cristão que era casado, separou e casar novamente. Então Paulo ele vai tratar a respeito. E a revista ela faz o comentário, ela diz assim: divórcio e novo casamento é contemplado neste texto como exceção e não como regra, somente quando inevitável. A reconciliação e a restauração do casamento são possíveis mesmo depois do divórcio e devem ser buscadas em lugar do novo casamento. Então, o novo casamento não é via de regra, mas é uma exceção. Aquele relacionamento ou que houve um rompimento, então os cônjuges, antes de buscar um novo relacionamento, ele deve procurar novamente a reconciliação, reatar esse relacionamento. É válido fazer essa reconciliação antes de buscar uma nova vida a dois, né? Já que o dom dessa pessoa é de viver casado, que reconcilie-se.
esse vínculo material, esse vínculo matrimonial, ele perdura. Só vai acabar, só vai deixar de existir esse vínculo matrimonial à medida que um dos cônjuges falece. Morreu, aquele que está vivo está livre novamente para contrair um novo relacionamento, um novo matrimônio, né? Isso, a palavra diz que se for um novo relacionamento, um novo matrimônio no Senhor, né? Com as bênçãos do Senhor. Paulo, ao findar o capítulo 7, ele dá 2 conselhos aos viúvos. O primeiro conselho diz assim: fiquem como vocês estão. O primeiro conselho que ele dá é para que eles fiquem. Tornou viúvo, está viúvo, fique como vocês estão. O segundo conselho que Paulo dá: se você decidir casar, casa-se, mas somente no Senhor. Então Paulo diz que caso não atenda o primeiro conselho de ficar viúvo, vai casar novamente, mas case no Senhor. Esse é o segundo conselho de Paulo. E esse casar no Senhor é um casar de acordo com a palavra, de acordo com... procure um cônjuge que compartilhe da mesma fé, procure um cônjuge que realmente tenha esse dom de ser casado também. Procure um cônjuge que possa viver uma vida de acordo com a palavra, né? Não vai procurar um cônjuge para viver uma vida com um jugo desigual, né? E a revista ela termina um comentário falando assim: o amor supremo chega quando as duas pessoas se amam entre si e quando seu amor é comum em Cristo. Então, quando as duas pessoas que se amam e também professam da mesma fé e têm o mesmo amor em Cristo Jesus, né? Esse amor supremo ele chega. Ele diz assim: vivem juntos, oram juntos e a vida e o amor se combinam para ser um ato contínuo de adoração a Deus. Então esse casal que vive junto, ora junto, se consagram juntos, então eles vivem uma vida de adoração juntas. E isso faz com que esse relacionamento cada vez se fortaleça no Senhor, né? Então, a probabilidade de viver uma vida harmônica, a probabilidade de viver uma vida em santidade, a probabilidade de ter uma casa santificada no Senhor, ela é muito mais fácil de alcançar, né, do que um jugo desigual, de que uma pessoa que caminha sozinha, de uma pessoa que busca e ora só, né? Então, as duas pessoas buscando o Senhor em conjunto, orando em conjunto, né? E é como a palavra diz, que o cordão de 3 voltas ela é muito mais difícil de se romper, né? O esposo, a esposa e o Espírito Santo de Deus, o cordão de 3 voltas, né? Então a vida e o amor se combinam para ser um ato contínuo de adoração ao nosso Deus. Já chegamos na nossa aplicação pessoal, que diz assim: a igreja deve apoiar a condição de solteiro como honrada e produtiva para Deus, assim como apoia o casamento, promovendo iguais iniciativas e oportunidades em ambos os casos. Eu gostaria de agradecer a você, caro professor, a você, coordenador, você, aluno da Escola Bíblica Dominical, a você, meu irmão, minha irmã, que também costuma nos prestigiar. O nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando cada um de nós. Que a sua mão poderosa esteja sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, constantemente. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.